no início dessa participação nossa no mês passado. Quando eu estive aqui, eu compartilhei quando a minha família chegou no campo. O primeiro campo nosso foi a Malásia, ali no Sudeste Asiático, e eu compartilhei as lutas que a gente teve na adaptação, né, que eu acredito que são lutas que os pastores passam constantemente quando mudam às vezes de igreja, com filhos novos, para se adaptar em uma outra realidade, mesmo sendo do Brasil, ainda existe certas nuances culturais, mudanças culturais e que a gente enfrenta. E eu compartilhei, e eu falei o tanto que a oração foi importante para a gente naquele contexto, né? Bem, o nosso tema que a gente tem compartilhado foi baseado no versículo de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, 2 Timóteo 1, verso 7, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Recentemente, a gente teve um golpe de Estado em Mianmar, e a gente tem uma missionária nossa ali, e então eles tomaram o poder, eles colocaram a presidente ali atrás das grades, e o que eu acho maravilhoso para a gente, enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Cristo, é que Deus nos deu o poder. É lógico que o nosso poder não é terreno, que o nosso poder não é um poder que os reis lutam por ele e que os governantes lutam por ele, mas nós temos o poder dado por Deus de transformar vidas. A gente tem o poder de transformar situações, né? Vai descer sobre nós o Espírito Santo de Deus, que vai nos capacitar e vai nos ungir, e nós teremos então o poder de influenciar vidas. Essa é a ideia. E a igreja, através do Espírito de Deus, pode mudar vidas. E um pequeno testemunho de oração que eu quero compartilhar de novo, foi quando eu estava num país comunista, e a gente tinha ido ali com o objetivo de entrar num vilarejo, de um PNA, né, que eram povos não alcançados ali. Era um povo que nunca tinha escutado do evangelho e tinha 25 anos que não tinha uma presença missionária ali. Eles não deixavam nenhum missionário pisar lá. Tinham 25 anos que os missionários norte-americanos, da IMB, a Missão Norte-Americana Batista, estava tentando entrar naquele vilarejo. E eles não conseguiam. E a nossa equipe da junta já tinha um trabalho nesse país comunista, e então os missionários norte-americanos nos procuraram e disseram para a gente assim: olha, a gente está tentando entrar nesse vilarejo. Quem sabe, junto com os brasileiros aqui, com a Junta de Missões Mundiais, a gente desenvolva algum projeto que a gente viabiliza a nossa entrada no vilarejo, desse vilarejo que tinha um povo não alcançado. E aí nós reunimos algumas vezes e nós chegamos à seguinte conclusão: oração. Vamos orar porque Deus pode. E a gente começou a orar, a gente conclamou a igreja brasileira a orar, e a gente começou a orar para que Deus abrisse as portas naquele vilarejo. A polícia local não deixava que a gente entrasse lá, os líderes locais não deixavam, e a gente começou a orar. E um dos nossos missionários estava correndo perto da casa dele, perto do quarteirão da casa dele, dando volta no quarteirão, e ele se cansou e ele sentou no meio-fio. Quando ele se sentou no meio-fio, ele colocou as pernas no meio da cabeça, cansado. A hora que ele levantou a cabeça, tinha um jovem sentado do lado dele. E era um jovem desse país comunista, era um jovem local. E ele sentiu paz de Deus de compartilhar o evangelho com aquele jovem. Não era uma coisa comum pregar o evangelho para um local, lá é proibida a pregação para o povo local do evangelho. E ele pregou para aquele jovem, e aquele jovem se converteu. E adivinha de onde era aquele jovem? Justamente daquele vilarejo que ficava a mais de 200 quilômetros da capital aonde a gente morava. Deus pegou aquele jovem lá do vilarejo, trouxe aquele jovem lá do vilarejo e colocou sentado no meio-fio do lado do nosso missionário. Olha que coisa maravilhosa. Depois da gente orando, Deus falou: tudo bem, as portas estão fechadas no vilarejo, vocês não podem entrar, mas um jovem do vilarejo pode voltar. Esse jovem se converteu ali no meio-fio. E a gente, então, passou a discipular esse jovem para mandar ele de volta para a tribo.
Se fosse no nosso contexto aqui, né? Tem 4 anos já de igreja, vamos mandar para o seminário, vai voltar, vamos passar aqui pelo concílio aqui, vamos fazer umas perguntas para ele, vamos ver se ele é bacana e vai, então, para o ministério. Lá era o que a gente tinha. E a gente, então, discipulou esse jovem. E por causa da vida desse jovem, lá naquele vilarejo, hoje a gente tem uma igreja plantada, com mais de 15 pessoas batizadas. Deus abriu as portas do vilarejo através da vida desse jovem. A gente tem um campo de futebol, porque eu trabalho com o Ministério Esportivo, também sou formado em Educação Física. Então, a gente tem um campo de futebol, que era a nossa estratégia através do esporte, e a gente tem uma igreja naquele vilarejo por causa das orações, por causa dos clamores a Deus. Às vezes, a gente perde a dimensão do que pode acontecer através das nossas orações. Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós pedimos a Deus para que algo aconteça. Deus pode fazer muito mais. Então, eu queria deixar esse testemunho para dizer para a gente que a gente, enquanto povo de Deus, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar clamando, nós temos que continuar intercedendo, com a certeza de que Deus virá ao nosso socorro, de que Deus está olhando, de que Deus está cuidando de cada passo, de cada estratégia. Que Deus nos ajude enquanto missão, junta de missões mundiais e junta de missões nacionais, a cumprir o propósito de Deus aqui na Terra, transformar vidas através do Evangelho de Cristo. Então, que Deus nos abençoe, pastor Samuel. Essa palavra que eu queria deixar aqui na nossa sala de oração, falando de oração.